Bom dia, IPCA. Hoje, quarta-feira, dia 21 de março de 2012, estamos lendo a Bíblia juntos há 38 dias. E hoje vamos ler o livro dos Atos dos Apóstolos nos seus capítulos de número 5 e 6. Já havia acontecido a ascensão de Jesus ao céu, um comissionamento de Jesus aos discípulos para que fossem suas testemunhas, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, milagres como a cura de um coxo de nascença, testemunhando a autoridade da mensagem dos apóstolos. Pedro e João já haviam sido presos uma vez e soltos, porque o testemunho deles atestava que de fato aqueles homens simples haviam estado com Jesus. A igreja orava para anunciar o evangelho com firmeza, mas esse testemunho tão poderoso e tão bonito da igreja podia ser ameaçado. A maior ameaça para a igreja é o pecado. A maior ameaça para a boa qualidade do testemunho que damos acerca do Senhor Jesus Cristo é haver pecado não tratado no meio do povo de Deus. E esse é o assunto do capítulo 5, quando Ananias e Safira vendem um campo e, ao invés de admitir que não poderiam dar o valor total do campo, que precisariam de parte do valor, tentaram envaidecer-se dizendo que doaram o valor total do campo vendido, uma propriedade vendida, é o melhor termo aqui. E então o apóstolo Pedro entende que isso seria uma mentira ao Espírito Santo no verso 3. E no verso 4 ele diz: vocês não mentiram aos homens, mas a Deus. Essa é uma prova indireta, mas muito importante, de que o Espírito Santo é Deus. É um dos versículos importantes para nós na formulação da doutrina da Trindade. Uma doutrina tão difícil de ser compreendida, mas certamente bíblica. E a questão toda é: parece-nos que essa coisa de alguém morrer por conta de um pecado é fato que lemos só lá no Antigo Testamento. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falarem que o Evangelho é uma mensagem de amor. É fato. Mas quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, o Filho de Deus não tem a vida eterna e sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus veio batizar com o Espírito Santo, mas também veio batizar com fogo. E aqui nós temos uma ocasião em que vemos que Deus é julgador. O mesmo Deus que vai, inclusive, levar algumas pessoas à morte lá na igreja de Corinto, quando elas não sabem celebrar a Santa Ceia com a devida propriedade, levou aqui Ananias e Safira à morte por causa da mentira e por causa da quebra da qualidade do testemunho da igreja. O comentário da Bíblia de Genebra diz que o testemunho da igreja estava em perigo por causa do pecado daqueles irmãos. E olhe, se você continua a ler o texto, no capítulo 5, lá no versículo 13, você vê que das outras pessoas, ninguém ousava ajuntar-se à igreja. Ninguém que não fosse verdadeiramente convertido, que não estivesse de fato comprometido com Jesus Cristo, aceitava o desafio de tomar parte naquele grupo, porque sabia que estaria se comprometendo com uma organização séria, santa, pura. E todo o povo tributava grande admiração. Que coisa triste as reportagens de televisão que têm sido exibidas nestes últimos dias, com a igreja, a suposta igreja evangélica tem perdido o respeito Brasil afora. E como é nosso dever lutar para que a nossa igreja seja uma igreja santa. É minha responsabilidade e é sua tratar o pecado meu e do meu irmão e lutar para que a nossa igreja seja um local de pecadores arrependidos, de pecadores servindo a Deus com todo o coração e sem transigir, sem negociar com o pecado, como fizeram Ananias e Safira. Retomado esse poder do testemunho da igreja, purificada a igreja cresce. As pessoas não ousam se misturar a ela sabendo o custo do discipulado. E, novamente, os apóstolos chamam a atenção das autoridades e são presos outra vez. E, novamente, são libertos, mas desta vez com a intervenção de um anjo do Senhor. E eles, ao serem interrogados pelas autoridades, que crescem em sua admiração, em seu espanto do que acontece com os apóstolos, Pedro e os demais dizem no verso 32, nós somos testemunhas destes fatos. Ou seja, nós somos pessoas que estão para testemunhar que Jesus morreu, mas que foi ressuscitado por Deus. E isso foi feito para que fosse concedida a Israel uma oportunidade de arrependimento e de remissão dos pecados. O testemunho dos apóstolos aqui é poderoso
é um testemunho público, é um testemunho de gente simples, mas de gente santa, que tem feito a diferença por onde passa. Todo mundo se enfurece com isso, porque uma boa testemunha do Evangelho de Jesus vai causar reação no mundo. Se você estiver de fato enfrentando alguma oposição, verifique, provavelmente é pelo simples fato de você ser um cristão autêntico. O mundo vai odiar você, porque odiou em primeiro lugar ao Senhor Jesus. E ali então nós temos o parecer de Gamaliel, que diz: deixe esses homens, se for de Deus, vocês não vão poder fazer nada contra eles, porque Deus vai ganhar a disputa. Se não for, daqui a pouco eles vão cair no esquecimento. E os fariseus açoitam aos discípulos, e diz o verso 41 que eles se retiram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Quantas vezes a gente encontra alguém que sofreu por alguma coisa, quem sabe na igreja, quem sabe fora da igreja, e se lamenta porque não tem os mesmos privilégios ou não pode usar as mesmas ferramentas do mundo para se dar bem no mundo como se dão os incrédulos. Pois é justamente o contrário conosco. Você está servindo a Deus com fidelidade, está sendo perseguido, está fazendo o que é correto, o que é bíblico, e tem gente reclamando, e você não está se tornando uma pessoa popular por tomar decisões que são necessárias, que são firmes. Louvado seja Deus, regozije-se por isso. Claro, não saia por aí procurando encrenca, e nem saia tomando todas as críticas a você como uma evidência de que você está servindo a Jesus. Mas, se você sabe que está no caminho bíblico, se a sua consciência não o acusa, se o exame de sua conduta à luz da palavra de Deus lhe garante que esse é o caminho, não tema as críticas. Não tema até mesmo o sofrimento que você vier a ter. Pelo contrário, regozije-se e persevere servindo ao Senhor Jesus. Foi nessa época que a mensagem da igreja, o tamanho da igreja cresceu de tal forma que os apóstolos já não tinham mais condições de atender demandas importantes da vida da igreja, sérias, essenciais à vida da igreja, mas que não representavam a natureza própria do seu ministério de oração e da palavra de Deus. E aqui nós temos instituída a figura dos diáconos, estes homens de Deus que têm um ministério maravilhoso. Diácono quer dizer servo, diaconia quer dizer serviço. E esses irmãos que têm que ter tanta qualidade, têm que ser homens de boa reputação, cheios de sabedoria. Muitas coisas estão escritas lá no 3º capítulo de 1 Timóteo a respeito das qualificações de um diácono. Esses irmãos, instituídos aqui pelos apóstolos, são aqueles que vão ajudar a igreja, resolvendo problemas de ordem administrativa, de ordem assistencial, assuntos da igreja que não são a proclamação da palavra, o ministério da oração. Muito embora esses irmãos devam também ser competentes até mesmo nessas áreas. E aqui, meus queridos, nós precisamos nos lembrar de dar graças a Deus pelos diáconos que temos, de valorizá-los, de respeitá-los, de acatá-los, porque eles não estão nesse posto para um trabalho qualquer. Infelizmente, a nossa igreja como um todo relativizou demais o papel do presbítero, o papel do diácono. Muitas vezes, lamentavelmente, na cabeça de alguns, presbítero serve para servir Santa Ceia, diácono serve para acender e apagar as luzes da igreja. Mas é muito mais do que isso. E nós aqui hoje, de posse desse texto sobre diáconos, vamos nos lembrar. Eu estou aqui podendo dedicar tempo à elaboração deste vídeo da Maratona Bíblica, porque eu não me preocupei com a manutenção do prédio da nossa igreja essa semana. Eu cheguei lá, as lâmpadas estavam todas trocadas, o templo estava mais luminoso. E eu percebi, olhei, conversei com o diácono Marcos e falei: olha, que bom que ficou. Ele falou: pois é, pastor, a junta diaconal fez um mutirão e trocou. Louvado seja Deus, por quê? Porque nós temos esse ministério maravilhoso na nossa igreja. Lembre-se de orar pelos diáconos, de acatar a autoridade que esses irmãos têm, de dar graças a Deus por esse serviço necessário e de não tomar esse ofício como algo pequeno ou como algo simplório. Pelo contrário, o cuidado e o zelo com o qual os apóstolos promoveram a primeira eleição de diáconos nos mostra que estamos diante de um ofício de extrema dignidade. Vamos nos lembrar disso e crescer como igreja. Igreja não é lugar de pecado, é lugar de pecadores. Pecado lá tem que ser tratado para que o nosso testemunho não seja enfraquecido. Igreja é lugar de gente que muitas vezes sofre
por fazer o que é correto para a causa do Senhor Jesus. E essas pessoas sofrendo assim não deviam se lamentar, mas deviam se regozijar. Igreja é o lugar onde há autoridade instituída para representar o Senhor Jesus Cristo. Homens como os nossos diáconos, que precisam ter da nossa parte toda a honra, todo o respeito e toda a obediência que lhes é devida. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo que lemos no dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos abençoe para que a nossa igreja não compactue com o pecado e assim não tenha o seu testemunho prejudicado. Pedimos que o Senhor nos ajude a fazer o que é certo e o que Cristo requer de nós, ainda que para que isso seja feito nós tenhamos que sofrer. Ajuda-nos a encontrar alegria no sofrimento e a viver uma vida eclesiástica ordeira. Abençoa, Senhor, os diáconos da Igreja Presbiteriana de Cidade Ademar. Dá a eles sabedoria, graça, paciência, força e dá a nós a necessária obediência, respeito e tributo de honra a estes homens que o Senhor mesmo chamou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa leitura para você, que Deus o abençoe e até amanhã, se Deus quiser.